uma visão e a realidade. Muitas vezes nós temos visão das coisas, mas a realidade que a gente tem dentro de nós, aliás, de frente daquilo que nós vivemos, é uma outra situação. E nós vamos aprender hoje o que é visão e o que é realidade. A você que está nos assistindo, em nome de Jesus, que você também possa receber da parte do Senhor essa visão e a realidade para nós, que nós estamos vivendo aqui na sua casa, em nome de Jesus, tá bom? O que fazer diante de uma visão? O que nós podemos fazer diante de uma visão? Quando nós temos uma visão da parte de Deus, ou nós mesmos, nós às vezes temos a vontade que aquilo aconteça, aquilo de alguma forma chegue a nós de uma forma muito rápida, sabe? Mas eu quero dizer para você, querido, que em nome de Jesus, a visão que o Senhor tem colocado no seu coração é o tempo maravilhoso para você entender que as coisas que Ele faz, as coisas que Ele tem elaborado para você, é muito mais além daquilo que você pode enxergar. E nessa noite, irmão, a visão do Senhor é sobrenatural, amém? Nós temos na visão do Senhor aquilo que nós podemos entender na parte da Bíblia como algo sobrenatural. Todas as vezes que o Senhor dava uma visão a um profeta, ele estava falando de algo que iria acontecer, de algo que iria acontecer no tempo dele, da forma que ele ia fazer, das condições que ele tinha para fazer, usando as pessoas. E muitas vezes os profetas nem entendiam o que ia acontecer. O importante na condição do profeta, assim como eu e você, é crer que aquilo que ele colocou ao seu coração vai acontecer. Elias estava lá quieto, e aí Deus falou para ele: sai daqui que eu já preparei uma senhora, ela tem um bolo maravilhoso para fazer para a gente, né, irmã? Um bolo. Deus falou seu coração agora, não falou? Falou. Aí vai lá, ela já vai preparar tudo para você. E Elias saiu de lá, chega com a mulher, ela tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí o que acontece? Faz primeiro para o Senhor e depois as coisas acontecem. Ele tinha uma visão que iria acontecer, mas não sabia o que ia encontrar. A realidade é diferente às vezes da visão que nós temos. É por isso que muitas vezes pessoas desistem no caminho, porque quando se deparam com a realidade, está longe da visão. Está entendendo, irmão? É por isso que muitas vezes você deixou de fazer as coisas acontecerem, deixar Deus agir na sua vida, porque você está longe, a tua visão está longe de uma realidade. Há como se fosse um lugar profundo, um buraco que distancia você da visão para uma realidade, irmão. Em nome de Jesus, aquele Deus que nós cremos, Jesus Cristo, o Senhor ressurreto, Ele é a ponte que nós precisamos para chegar na realidade que Ele precisa dar para nós nessa noite, amém, queridos? Há diversas formas de visão. Eu quero falar sobre duas visões, eu vou falar de outras formas aqui, mas eu quero me atentar somente para duas. Mas a visão aqui profética sobre o futuro, a visão espiritual que concerne a nós o discernimento, a visão da realidade, ou seja, daquilo que Deus criou e do pecado, a visão de Deus, nós olhando para Deus como o Todo-Poderoso. Um dia ainda vou ministrar uma série de mensagens sobre o Deus Todo-Poderoso, vai ser bacana em nome de Jesus. Também a visão de Cristo, que Ele é o nosso Salvador e Senhor. A visão da criação, da sabedoria de Deus sendo imputada ao homem, e também da sabedoria de Deus como organização. No primeiro dia Ele fez isso, no segundo dia Ele fez isso, e assim por diante. Também há a visão da igreja como corpo de Cristo, como nós aqui reunidos na terra, como o reino de Deus. Nós somos os representantes do reino de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas hoje eu quero falar a respeito de duas visões. A primeira é a visão profética. A visão que os profetas recebem da parte de Deus, que geralmente envolve uma mensagem que ele recebe destinada a alguém ou a algum povo. Nessa noite eu quero ser a voz profética na sua vida em nome de Jesus, a ponto de você entender que o Senhor está chamando você a um posicionamento profético para a glória do Senhor. E a outra visão, é a visão espiritual, que é a capacidade de você poder discernir o que o Espírito Santo coloca diante de você, tá bom, querido? Então fale comigo assim: visão profética, visão espiritual.
Hoje as pessoas, na verdade, elas têm problema em enxergar o espiritual, porque o mundo natural tem se colocado acima da visão espiritual. Nós, em todo tempo, enxergamos as coisas que queremos, a mídia coloca para você aquilo que você deseja e faz você desejar, as coisas que acontecem ao seu redor, todas elas são coisas palpáveis. São coisas que você segura as mãos, são coisas que você tem acesso tanto a olhar como pegar, enfim, são coisas que, se você trabalhar um pouquinho mais, você consegue. Então são coisas que, na verdade, a sua vida pode alcançar. Amém, queridos? Sim ou não? Essa é a visão que nós temos tido hoje, sabe? A igreja, muitas vezes, Luciano, ela entra por esse contexto de viver uma vida totalmente visível, palpável, ao invés de viver uma vida sobrenatural. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, o maior segredo da sua vida, e é o que eu tenho mais lido nesses últimos dias, é que se você entrar pelas vias, pelos caminhos, por aquilo que Deus destina à sua vida, como uma vida verdadeira, espiritualmente falando, você vai acessar lugares que você nunca jamais imaginou neste mundo, amém, queridos? Você precisa entender, se você quer crescer, se você quer fazer com que a sua vida seja próspera, que tudo aquilo que vier às suas mãos seja transformado, é necessário, a primeira coisa, não olhar para as coisas materiais, mas olhar para as coisas espirituais. É porque de lá vem todas as coisas que nós precisamos, em nome de Jesus. A igreja, ela precisa viver um tempo profético, irmão. E a gente, às vezes, como eu vim de uma igreja tradicional, lá a gente tinha medo de falar sobre essa questão profética, porque achava que essa coisa era uma coisa que a gente podia falar de qualquer jeito. Mas você não pode lançar. Não, irmão, a Bíblia nos garante que aquilo que está no nosso coração, nós podemos falar com o Senhor, e se estiver alinhado com o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor nos concede. Você pede, você recebe, porque você pede o quê? Aliás, você não recebe, porque você pede o quê? Mal. Então a Bíblia está dizendo para nós o seguinte: ei, fala, profetiza. E quando você profetizar, e estando alinhado com o Senhor, as coisas acontecem, irmão. Muitas coisas já aconteceram na minha vida por contas assim absurdas, impossíveis de acontecer. Mas o Senhor colocou no meu coração, e aí eu comecei a profetizar: vai acontecer, Senhor, vai dar certo. E quando eu menos esperava, acontecia. A Regina não está aqui, ela não deixou o sub aqui, né? Mas eu vou falar. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente perde amigos porque a gente fala e a gente vive um contexto com eles de briga, de picuinha, de a gente ter um preconceito em relação à pessoa, e a gente se fecha para aquela situação, e quando na verdade você poderia usar a sua boca profética para dizer assim: muito embora tudo que está acontecendo não agrada meu coração, mas eu vou profetizar sobre a sua vida, você vai ser bênção na minha vida. Pai, em Brasília, um cara lá ficou de mal comigo. Já falei isso aqui, né, Raquel? Você é tão novinha, não lembra? Meu Deus. E o cara amarrou comigo, Wilson. Fazia bequinho para mim, tipo, desfazia. E aí, todo um dia no meio do culto, cara, no meio do culto, Deus falou assim: vai lá, bate no ombro dele e fala para ele que você vai ser meu amigo. E eu fui lá, botei a mão no ombro do cara, o cara tentou se esquivar, eu era mais fortinho, segurei o cara. Fica aí. Você vai ser meu amigo. Você vai ser meu amigo. Passou-se um tempo, o cara nem mal falava comigo, cara. Passou um tempo, boa noite. Boa noite. Falei: Deus está quebrando. Daqui a pouco: você viu? Vi. Está quebrando mais ainda. Daqui a pouco: vamos cantar aquela música? Falei: perfeito, já foi. Às vezes a gente perde as situações porque nós não temos uma boca profética, irmão. E a nossa boca profética não é para amaldiçoar, como a música diz, sabor de mel. Não, irmão. A sua boca é para você abençoar pessoas. Você vai dizer assim: ei, pode estar tudo errado, mas eu creio no poder de Deus. Vai ser transformado em nome de Jesus.
Está tudo errado no meu trabalho, nada acontece, mas eu vou levantar todos os dias sobre esse emprego e vou dizer: ei, isso vai mudar em nome de Jesus. A graça de Deus está sobre a minha vida, o amor de Deus está sobre mim. Ah, Senhor, me dê inteligência, capacidade, unção de Deus. Abre os caminhos, Senhor, porque eu quero profetizar sobre esse lugar, que ele será transformado em nome de Jesus. Você precisa abrir a sua boca como alguém que profetiza as bênçãos de Deus sobre você em nome de Jesus. Às vezes nós vivemos por questão ritual, sabe? A gente vem aqui, a gente brinca, a gente canta, a gente dança na presença do Senhor, a gente tira barato um do outro, e tudo isso é muito tranquilo, mas às vezes isso no nosso coração está muito mais como um ritual, como algo de verdade, está entendendo, irmão? E nós precisamos, nesse tempo, entender que a nossa boca, a nossa visão profética não é, muito embora tudo isso seja bom, não é pautado somente aqui, mas a nossa vida, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que a Bíblia nos fala, nos indica, ela dizendo assim: tudo que você faz, seja para a honra, glória do nosso Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, quer fazer que você faça qualquer outra coisa. Faça o quê? Para a glória do Senhor. A nossa visão profética, ela precisa estar dentro de um contexto onde nós precisamos romper, sabe, o Mazinho? Romper a realidade. Está tudo parado, tudo trancado. Não, mas eu não vou parar nessa questão. Eu sei que o meu Deus, o meu Redentor, ele vive e ele está ao meu lado. Eu vou romper essa situação. Sabe por quê? Porque a minha visão profética, aquilo que Deus já colocou no meu coração, ela fala para mim, a palavra de Deus fala assim: vá, que eu estou contigo, eu não vou te desamparar, eu estou com você. Não adianta se você passar pelo vale da sombra da morte, eu, o Senhor, te sustento. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido, a graça do Senhor está sobre você e você vai passar em nome de Jesus. Nós precisamos ter tais visão profética, olhar para o futuro e ver o que Deus está colocando no nosso coração e ver aquilo que o Senhor está dizendo assim: ei, pare de ficar parado no lugar e rompa aquilo que eu tenho colocado no nosso coração, no seu coração. Muitos de nós, sabe o que acontece, irmão? Pela dificuldade entre a visão e o cumprimento da realidade daquilo que Deus quer, nós paramos no meio do caminho. E Deus está nos chamando como igreja do Senhor: ei, se levante, porque há um caminho a percorrer, e eu vou sustentar até que você chegue a Canaã, a terra da promessa, a vitória, em nome de Jesus. Vamos romper, igreja? Você está comigo? Vamos romper? A pergunta que eu quero falar para você: quantos querem viver pela fé? Eu quero viver pela fé, mas quantos estão dispostos a crer que o Senhor vai te levar a você viver o sobrenatural? Eu quero ler um texto com você, para você entender o que eu estou dizendo. Está lá em Mateus capítulo 1, e nós vamos ler de versículo 1 ao 22, ao 25, Valéria. Aliás, desculpa. Capítulo 1, versículo 18 a 25. Então a palavra de Deus diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, guarda isso, antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo, guarda isso, justo, e resolveu romper o quê? A união. Mas não é romper assim, vai para lá que eu vou para cá. Não, eu vou romper em fé, eu vou seguir, eu vou continuar. Mais do que em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. O 20 diz assim: enquanto ele pensava nisto, preste atenção, guarde de novo, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança que está dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo de Deus. O 21, ela terá um filho e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta, né?
Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus. O 24 diz assim: quando José acordou, guarde isso, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. O 25 diz assim: no entanto, ele não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de quê? Jesus. Irmão, uma coisa é nós temos uma visão. Uma coisa é nós temos uma promessa. Uma coisa é a gente ter sonhos. Outra coisa é a realidade. Qual de nós, do jeito que nós estamos pensando e vivemos hoje, no lugar de José, o que nós faríamos? Porque a minha pergunta para vocês foi assim: quantos querem viver pela fé? A igreja. Uau. E se fosse com você, você levantaria as mãos de novo? Porque é tão lindo a gente ver que Jesus nasceu, morreu pelos nossos pecados, ainda que tenha sofrido na cruz. Tenha derramado todo o seu amor naquela cruz por mim e por você. Mas a cruz é o resultado dessa obediência. E eu vou dar um spoiler logo para você entender. As bênçãos que você tanto deseja depende da sua obediência numa coisa impossível. Você precisa entender, irmão, que José tinha tudo para virar as costas, como eu e você viramos tantas vezes, diante de uma realidade, mesmo tendo a promessa de Deus falando com você. Quantas vezes eu virei as costas para o Senhor, por causa de uma promessa que o Senhor me deu. E quando eu vi que a promessa era grande demais, ou era ilógica, que eu não tinha capacidade de entendimento, foi isso, não é para mim não, e eu não vou fazer. Muitas coisas na nossa vida acontecem, irmão, porque a gente não tem a obediência de José. José falou assim: ei, como é que é, anjo? Você está falando que a pessoa que eu vou casar, que ainda nem toquei nela, ela já está grávida? Que loucura é essa? Vamos transportar isso para as nossas vidas? Como é que é, Deus? Você está falando que o meu filho, que está todo zoado, todo complicado, meu marido, minha esposa, meu parente, que não quer saber de você, você está dizendo que ele vai ser um fruto da minha obediência? A visão e a realidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Nós, como igreja do Senhor, sabe isso? Precisamos romper. Como José rompeu. O que é que tem que ser feito? Eu farei. A maior obediência nossa, irmãos, como homens e mulheres do Senhor, é em meio à impossibilidade, dizer: eu ainda vou continuar caminhando, mesmo sem saber aonde vai dar. Eu seguirei firme, convicto, que aquilo que Deus tem preparado para mim, nada mais é de que grandes e poderosos frutos, em nome de Jesus. Fico imaginando, eu ia falar de Moisés. José, dentro desse contexto, dizendo assim: por que nós não cremos? E é a pergunta que eu faço para você: por que nós não cremos quando Deus fala com você? Por que às vezes me vêm dúvidas na minha cabeça em relação ao meu ministério, quando eu ouço muitas coisas que me ferem ao coração? Não faz muito tempo, aliás, há poucos dias atrás, eu escutei uma situação que me deixou muito abalado. E quando eu me recolhi, que eu escutei aquilo e me recolhi, eu fiquei perguntando para Deus: Deus, o Senhor tem uma promessa, mas a realidade é outra. E aquilo me feriu demais. E eu fiquei pensando: Senhor, aonde que está a minha realidade? Porque a promessa eu sei que o Senhor tem, mas a realidade
Me parece que depois que eu escuto isso, está tão distante. Sabe, irmãos, como eu anseio que essa igreja seja uma igreja fervorosa, que não viva diante da realidade que você está vendo. Muitos aqui poderiam, no meu lugar, desistir. Quando você vê lugares vazios ainda, pessoas que estavam no nosso meio, vêm e não vêm. E às vezes eu fico perguntando, Senhor, a minha visão continua firme, mas a realidade tem sido diferente. Eu preciso, em nome de Jesus, enxergar a realidade que o Senhor quer para a minha vida. Sabe, irmão, em nome de Jesus, nós precisamos viver o que José viveu e da forma que José viveu. Porque nós só temos Jesus hoje porque alguém foi obediente a uma visão. Jesus, ele é pai de multidões pelo sangue do Cordeiro. Sim, sangue derramado na cruz. Ele nos deu acesso ao Pai. Sim ou não? Nós somos adotados. Por sinal, hoje é o dia que se comemora o dia da adoção. E nós fomos adotados pelo Pai através de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. E eu fico imaginando a gente poder ter nesse ambiente, nosso ambiente aqui, outras tantas pessoas adotadas, porque você foi fiel ao Senhor. A nossa realidade muitas vezes se mostra muito diferente daquilo que nós queremos, ou os caminhos que nós queremos. A vida natural de José e Maria seria assim: nós vamos nos casar, daqui 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo eles pensaram, nós vamos ter um filho, nós vamos comprar uma casa, nós vamos fazer isso. Aí vem um anjo, para na frente. Aliás, José, com uma visão, o Senhor fala a ele: vai ser diferente. Não foi como você planejou. Tudo que Deus faz na sua vida, irmão, você sendo justo como Moisés foi, aliás, José foi, resultará em bênçãos em nome de Jesus. Mas você precisa ser fiel e pensar como ele pensou. Nós ficamos pensando, quando recebemos, sabe, irmã, quando nós recebemos, Lindalva, quando nós recebemos uma promessa de Deus, e essa promessa às vezes mexe com o nosso coração e traz ansiedade para nós, e a gente fica assim: ai, tomara que cumpra logo, porque aquilo que Deus falou, aí Deus usa um irmão, Deus usa uma outra irmã, aí daqui a pouco você lê a palavra, Deus fala através do seu espírito ao seu coração, e daqui a pouco você vai para um lugar que você nem conhece, aí daqui a pouco vem uma pessoa lá e fala assim: ei, irmã, Deus está falando no meu coração que aquilo é assim, 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 já confirmou a palavra dos outros irmãos que já lançaram a você, e aí você volta para casa todo pensativa, como é que isso vai acontecer, como é que não vai acontecer, e você fica ansioso, tal, aí dentro desse contexto você fala: pode acontecer, não vai acontecer, mas é grande demais, e tal, e a palavra diz lá no versículo 20, aí, Valéria, por favor, diz assim, no versículo 20, enquanto ele pensava, a Bíblia diz ali, foi enquanto ele pensava nisso o quê? Na forma que a visão tinha sido lançada ao coração dele. E assim que eu falo para você hoje, irmão, muitas vezes você fica pensando como é que vai acontecer, como é que não vai acontecer, se pode ou não acontecer, e às vezes a gente já endoida tanto que a gente fala assim: Deus, não, isso é impossível de acontecer, não vai acontecer, não tem condição nenhuma. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo para toda a eternidade. O poder está nas mãos dele, a graça de nos abençoar está na mão dele. Então ele nada mudou, irmão. Se ele prometeu a você, ele vai cumprir em nome de Jesus. A única coisa que você precisa entender é deixar o seu coração na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele vai usar pessoas para te abençoar. Irmão, em nome de Jesus, eu quero ser essa pessoa hoje para abençoar a sua vida.
Que você receba, em nome de Jesus, o poder e a graça de Deus, para você entender que aquilo tudo que você está pensando, Deus vai efetivar na sua vida. Ele não é menino para mentir para você, pelo contrário, Ele é o Deus do sim, Ele é o Deus do não, e aquilo que Ele prometeu há de se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, queridos, uma das coisas mais importantes na vida de José, dentro desse contexto, é que ele, como marido, como sacerdote, como uma pessoa que ainda ia se casar na verdade, ele tem a proteção, a visão da proteção sobre Maria. E nós precisamos entender aqui como sacerdotes do Senhor. E quando eu falo sacerdotes, eu falo de homem e mulher, porque o sacerdote é aquele que tem a visão espiritual, amém, queridos? Então, de repente, na sua casa, você é casado com alguém, ou mora com alguém que não tem a visão sobrenatural, não tem problema, sendo homem ou mulher, a Bíblia diz que Ele derramaria sobre nós o poder dEle, e você é sacerdote. Nós somos geração eleita, sacerdócio real do Senhor, amém, querido? Então, se sinta sacerdote, agarra isso na sua mão, e viva as promessas de Deus dentro da sua casa, no lugar que você está. Mas eu fico imaginando José agora falando assim: ei, o Espírito de Deus me mostrou através do sonho, de uma revelação, agora eu preciso proteger a minha amada. E a Bíblia diz que ele então fez o seguinte: ele deixou a mulher dele, então, Maria, protegida pela informação. Sim ou não? O que nós fazemos diante de uma situação dessa? Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes nós temos a promessa de Deus, sabe, Luciana? Nós recebemos do Senhor, as pessoas confirmam aquilo que Deus colocou no nosso coração, mas a gente às vezes não consegue segurar para nós, a gente sai falando para todo mundo aquilo que aconteceu, e ao invés de ser uma bênção, se torna o quê? Uma maldição. O que aconteceria com Maria, irmão, se José chegasse e falasse para qualquer pessoa: ela está grávida? Tá, mas aí... como é que foi? Foi antes do casamento? Ia virar um negócio. Mas ele não, tomado por Deus, na direção de Deus, tendo a visão profética, ele falou assim: não, eu vou segurar. E que nós precisamos nessa noite entender, como José fez muitas coisas, e a visão que o Senhor tem dado ao seu coração, segure, irmão. Quieta seu coração. Sabe por quê? Porque as pessoas jamais entenderiam que José não havia colocado as mãos em Maria. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a promessa que está no seu coração, as pessoas não vão entender, porque ela é sua. E você tem que ficar quieto, segura com o Senhor. Como é que vai ser, Senhor? Fica tranquilo, José. Sabe por quê? Porque ela está grávida do Espírito Santo de Deus. Ah, mas é muito fácil ler isso e saber disso. O importante é você saber que você tem que viver pela fé, e quando o Senhor confrontar a sua vida com algo que você não tem entendimento para poder conceber a ideia, o que você vai fazer? Você vai virar as costas e você vai sair andando porque é pesado demais para você? Ou você vai falar assim: não, Senhor, eu vou proteger essa promessa que o Senhor me deu. E eu vou aqui, Senhor, entender que no tempo certo essa promessa vai aparecer, a barriguinha vai aparecer e as coisas vão acontecer, e o Senhor vai dar graça para que todo mundo entenda. Na barriga de Maria, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, estava o nosso Salvador. Amém? A promessa que você tem, para você entender, irmão, que está lá nessa promessa, contida nessa promessa, talvez ainda no momento de gestação, primeiro, segundo, sei lá quantos meses. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão, na sua promessa? Amém? Está ali, nessa promessa, algo que pode transformar muitas vidas. Está entendendo, irmão? A promessa, muito embora seja por você, não é para você, é para um todo. Todo talento e dom que você tem não é para você, é para um todo. Tudo que nós fazemos aqui não é para mim, é para um todo. A igreja de Cristo deve ser orgânica, como eu sempre falo. O que é uma igreja orgânica? A Luciana tem a sua disposição em fazer as coisas aqui, aí vem lá o Paulo, organiza lá a recepção, aí vem meus pais aqui, vai na visita, vai lá no lanchinho, que está maravilhoso. Tá bom demais, hein? Glória a Deus por isso, né? E aí a gente faz as coisas aqui. Por quê? Porque não é para mim, mas é para o todo. A sua promessa é para um todo.
tudo que você faz é para um todo. E todo esse todo é para a glorificação do nome do Senhor. Amém, querido? É a visão profética, é a visão que protege, que ela zela, é a visão que cuida, é a visão que ampara, é a visão que faz caminhar junto, que traz para dentro desse contexto o amor e o carinho de proteger até que venha uma segunda ordem do Senhor, em nome de Jesus. Todos nós devemos agir como José. Essa é a visão profética, a visão que traz dentro de nós a mensagem do Salvador. Amém, queridos? Mas como que eu vou fazer se é a visão que Deus me deu, a promessa que o Senhor me deu é de poder transformar a minha vida, a vida da minha família, e eles estão bem longe, irmão? A única coisa que Deus quer de você é que você continue firme na presença do Senhor. A única coisa que Ele quer de você é que seu coração esteja guardado na promessa, que você não duvide de nada, que você não entenda, não queira entender quais são as formas, como ele ficou pensando como ia acontecer, como não ia. E aí o anjo disse, não, vai acontecer. É isso que é importante. E você nessa noite precisa entender, se há promessa no seu coração, se você tem convicção, Deus vai fazer em nome de Jesus. Mas também tem a visão espiritual, irmão. A visão da promessa profética é aquela que tem o envolvimento da mensagem de Deus para o futuro. Amém? Você entendeu o que é isso? A visão profética é aquela que tem a mensagem de Deus para o seu futuro. A visão espiritual é aquela que o Senhor derrama sobre você, a capacidade de discernimento espiritual. Uma das coisas que muito falta dentro da igreja hoje, a capacidade de nós discernirmos o que é espiritual, em nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo de 26. Galera, eu acho que eu errei. Capítulo 1, versículo... Está escrito lá no 6º mês, é isso? Vamos lá, eu não sei o que é aqui, eu acho que eu botei errado. 26 é isso aí, né? No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, a uma cidade da Galileia. A uma virgem de nome o quê? Maria. Ela estava prometida em casamento com quem? Que ele tem a visão o quê? Profética, não é isso? Então a gente vai entrar dentro do contexto da visão espiritual. Ela está casada. Como é que é lá? José é descendente do rei Davi. E o terceiro diz assim: Gabriel, um anjo do Senhor, apareceu a ela e disse: alegre-se, mulher, o quê? Favorecida. O Senhor está com você. Aí ela doidou, confusa, ficou. Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer com tudo isso, né? E no 5 diz assim: não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de quê? Jesus. Ele será sempre grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. E Maria, assim como José, perguntou: como isso vai acontecer? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam a ela que ela era estéril, mas ela já concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Melhor versículo nessa noite: pois nada é impossível para Deus. Diga de novo: nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Então o anjo a deixou. Feche seus olhos, eu quero orar com você agora, por favor. Deus, essa é a tua palavra, e nós estamos aqui diante dela, Senhor, em nome de Jesus, sendo abençoadas por ela.
E há muitos questionamentos dentro do nosso coração. Como vai acontecer? Como vai acontecer? Quais são os caminhos? Quem o Senhor vai usar? Será que o nosso plano tem dado certo? Será que é isso mesmo que eu devo fazer ou não? Será que as atitudes que eu tenho tomado são as corretas, Senhor? Será que aquilo tanto que eu desejo é o necessário para a minha vida? Senhor, em nome de Jesus, me traz o discernimento, a visão de discernimento espiritual, para que o Senhor, em nome de Jesus, seja exaltado para a honra e glória do Senhor. Há duas coisas aqui que eu quero dizer. Quando a visão vem para José, uma das coisas que a voz diz para ele assim: não tenha medo. Aí o anjo vem, o Gabriel chega para Maria, e aí como é que vai acontecer? Ele diz o quê? Não tenha medo. E eu, como pastor dessa igreja, estou dizendo para você o quê? Não tenha medo. Confie no Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus. A Bíblia diz aí, como será? Não interessa. Interessa o que o Senhor está falando ao seu coração. Interessa que de você vai gerar coisas que são dele. De você vai gerar coisas que vão mudar a vida de pessoas. De você vai sair histórias que vão ser reiniciadas na vida das pessoas. É por você, tá entendendo, irmão? Então não tenha medo, porque aquilo que parece ser grandioso a você, não, querido, é muito fácil. Sabe por quê? Porque nós acabamos de ler aqui: para Deus nada é impossível. E eu estou agarrado nessa palavra, sabe, irmão? Muito embora, como eu falei há pouco, você escuta uma situação aqui, escuta outra lá, que tentam te paralisar, fazer com que você seja menor daquilo que Deus tem prometido a você. Mas todas as vezes que eu escuto isso, por mais que eu me abata, eu vou ao Senhor, e o Senhor fala assim para mim: não tenha medo, eu te escolhi, eu quero é você fazendo a minha obra, eu quero é você lidando com as pessoas, eu quero é você modificando o recurso das pessoas, as coisas que elas têm, com uma palavra, com aquilo que eu colocar no seu coração. Eu quero você firme, convicto que eu te escolhi para a obra do Senhor. Não, irmão, não tenha medo. Não pare nas coisas que falam de você. Não pare. Ai, Jesus. Quando eu lembro dessas coisas, eu fico lembrando das coisas que eu escutei, sabe, irmão? Como dói. Como dói. Como dói. E a única coisa que eu fazia era me calar, ficar quieto. Às vezes entrava para o meu quarto, então aproveitava o chuveiro para as minhas lágrimas serem misturadas com a água do chuveiro. E eu falava assim: Senhor, poxa, escutar isso. O que o Senhor tem para a minha vida? É tão pesado. E o Senhor falava assim: ei, não tenha medo não. Eu estou com você. Não caminhe para trás, caminhe para frente. Mas Deus, eu não consigo nem sair do lugar. Eu sou o Senhor que te sustenta. Te pego pela minha mão direita. Te coloco em pé. Para você viver uma nova história. Não tenha medo. Porque está gerando dentro de você algo que vai transformar vidas. Eu falo para Deus: Deus, que a minha vida seja, em nome de Jesus, que eu seja alguém que possa abençoar pessoas. Que a minha boca seja sempre uma boca profética e cheia sempre de discernimento para abençoar pessoas. Não tenha medo. Não se preocupe, Marcelo. E é a mesma coisa que eu estou dizendo a vocês. Não se preocupem. Como
Quando? De que forma? Quem são as pessoas? Quem vai te ajudar? Quem vai te abandonar? Quem vai te ferir? Não se preocupe com isso. Viva a promessa que Deus tem dado ao seu coração. Ah, Marcelo, mas você não tem capacidade. Ah, mas você é isso, você é aquilo. Aí engolia seco. Voltava para casa. Falou: Senhor, a minha visão está longe da realidade que o Senhor tem para mim. E talvez seja assim com você nessa noite. Deus está dizendo exatamente isso para você. Dizendo: ei, ainda que você pense que aquilo que eu plantei ao seu coração esteja longe da sua realidade, para mim, o Senhor não funciona no seu tempo. Eu funciono no meu tempo. Às vezes um dia para nós é uma eternidade. Às vezes uma eternidade para nós é um dia. Deus pode mudar a nossa sorte a qualquer momento. Como a gente sempre fala, o de repente de Deus pode ser agora. Estava falando para uma pessoa ontem e dizendo para ela assim: você precisa usar desse tempo que você está agora pensando no Senhor para refletir tudo como está a sua vida. Porque o que está acontecendo com você é misericórdia do Senhor. Mas não brinque com o de repente de Deus. Não brinque com o de repente de Deus. O que mais Deus quer sobre a sua vida, eu dizendo para ela, é que você seja uma pessoa totalmente dependente do Senhor. Não viva com as suas próprias convicções. Maria, como é que vai ser? O anjo disse para ela: o Altíssimo achou graça em você. O Altíssimo viu o seu coração amoroso, um coração que pode ser ensinável, um coração que está disposto a obedecer a palavra do Senhor. É por isso que eu vim aqui a você. Porque o seu marido tem a visão profética, mas você precisa ter a visão espiritual. Numa família cristã, queridos, como uma comunidade, a voz profética, e eu não trago isso para mim, entenda por favor, a voz profética está na cabeça do pastor. O discernimento espiritual também está com vocês. O pastor tem aqui a direção do Senhor, amém, queridos? Eu ministro sobre a sua vida. E a palavra da ministração, daquilo que Deus traz ao meu coração, eu reparto com vocês, gera em vocês um fruto. Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Não é diferente em você. Tudo que está sendo gerado através da palavra é do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? Só que você precisa cuidar, zelar, ao ponto de poder parir. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Vocês precisam gerar frutos. Nós não podemos ser uma igreja, Ana Paula, que vive com medo das promessas que Deus tem nos dado aqui. Se há uma promessa de Deus, no ano da expansão, você vai ficar esperando essa gestação até quando? Para dar frutos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Será que não está na hora de você começar a dizer: o que eu tenho, que está dentro de mim, é fruto do Senhor sobre a minha vida. E eu quero gerar em você aquilo que eu tenho. Será que você não está na hora de começar a ser uma pessoa que traz para fora o Espírito Santo de Deus, a ponto de as pessoas entenderem que o que você tem nada mais é do que o Espírito Santo
coloca em você? Deus tem achado graça sobre essa igreja, irmão. Deus tem achado graça sobre essa igreja. Nós precisamos continuar. Sabe por quê? Porque nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Agindo eu, quem é que pode impedir? Eu fico imaginando Maria se encontrando com José. Bem, é assim que vocês se chamam? Bem? Como é que é lá? Peguei agora. Como é que é lá? Amor? Amor? Olha lá. Amor. É lá de Goiás, né? O amor é de Goiás. Amor. Você nem sabe. O Espírito Santo falou comigo essa noite. Sabe aquilo que a gente estava orando? O Espírito Santo já colocou e disse pra gente que a gente vai ter. Aí vem o José. Cara de José, né? Barbinha de José. Né? Dá para fazer a peça. Amor, tava comendo um piqui aqui. Piqui? Gosta de piqui, né? Com arroz? Não gosta? Eita, esse goiano não é de lá, não. Não é de lá, não. É Paraguai. Tava comendo aqui qualquer coisa aqui, e você nem sabe, amor. Estava dormindo, daqui a pouco veio uma visão tão forte no meu coração. Qual foi a visão? Nós teremos aquilo que a gente tanto gostaria. Mas é impossível, Ricardo, é possível, Raquel. É impossível, porque as pessoas vão dizer como que vai acontecer, e a gente está aqui bolado da cabeça, porque isso é muito grande para nós. Aí Deus fala ao coração deles: eu sou Deus, que faço existir coisas que vocês acham que não existem. E aí eles, como um casal unidos no Senhor, vai falar assim: nós começaremos a chamar à existência as coisas que ainda não existem, pelo poder da fé. Nossa igreja precisa ser marcada por pessoas que debruçam o joelho diante da presença do Senhor e dizendo assim: Senhor, aquilo que o pastor está dizendo, trazido pelo Senhor, nós cremos. Vai acontecer. Vai acontecer. Nós não podemos nos ter medo das coisas que, muito embora parecem ser loucuras. Estava lá conversando com os jovens ontem, algumas coisas a gente acha que é loucura. Não, irmão, vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero trazer um pouco dessa situação para a sua casa, irmão, em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando no seu coração, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito Santo está falando a você nessa noite. Sabe o que você precisa fazer? Voltar para casa com duas visões. A visão que Deus está com você, é profética, sabe, Mazinho? Aqui, neste lugar, neste ambiente, neste território, eu declaro a bênção de Deus. Não vai haver mais confusão nesse lugar. Não vai haver. A outra visão que você precisa ter e voltar para casa cheio e convicto de que Deus é com você, sabe qual é? A visão espiritual. Eu vou discernir as coisas que estão por trás disso tudo. É por isso que você às vezes briga tanto com as pessoas, briga com o filho, briga com a mulher, briga com todo mundo. E acha que o mundo está uma porcaria, e na verdade Deus está te chamando hoje para você entender que aquilo que você está vendo está longe da realidade que Ele quer para você. E qual é a realidade? A realidade que Ele tem para você é que você gere frutos de alegria, frutos de arrependimento, frutos que manifestam o poder dEle sobre a vida das pessoas. É como se fosse Jesus saindo dentro de você, está entendendo, irmão? É como se aquilo que está dentro de você fosse aquele que salvará, aliás, salvará todas as pessoas que estão ao seu redor, irmão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar aqui agora, em nome de Jesus, no sentido do Senhor orar. Senhor, se você se sentir no coração, você confirma comigo em nome de Jesus. Senhor, nós estamos numa avenida. E, Senhor, de verdade, isso tem atrapalhado o nosso coração e o nosso culto. Essas motos passando, Senhor. E pelo poder da fé, Senhor, nós pedimos ao Senhor, faça alguma coisa, Senhor, mas que seja boa para eles também.
Nós não queremos, sim, nenhuma revanche, nada que seja maldoso. Não, Pai, nós queremos que eles estejam e conheçam o Senhor. Se é, Senhor, outro lugar que o Senhor está preparando, Senhor, nos adiante isso. O nosso coração pede essa situação para o Senhor. Se é aqui mesmo, Senhor, que o Senhor possa mover o coração desses meninos, para que não atrapalhe a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Nós tivemos aqui uma oração profética e uma oração de discernimento. E é isso que você precisa voltar para sua casa, sabe por quê? Porque em nome de Jesus, o que nós queremos é viver como José e Maria. Alguém que está convicto que Deus está com ele. Ei, é Jesus que está aqui dentro de você. Muito embora você não seja o pai, mas eu estou dizendo para você como sacerdote do lar, eu estou dizendo que você não está fora dos projetos. Pelo contrário, você é parte do projeto. Eu estou dizendo para você, José, que dentro de você está a maior decisão que Deus podia dar a você. Sabe qual é? É ter o privilégio de ser o padrasto daquele que está sendo gerado no ventre da sua esposa. Ei, você não está entendendo, irmão? Eu estou dizendo para você que nós precisamos ter uma voz profética e gerar coisas dentro de nós. E se você sentir da parte de Deus que você tem que orar por uma pessoa, então comece a ser como o anjo falou, ei, dentro de você há algo que vai ser transformador. É por isso, irmão, em nome de Jesus, coloca isso no seu coração. Você precisa aprender e não temer, não ter medo de soltar a sua voz e profetizar sobre a vida das pessoas. Tenha convicção naquilo que o Espírito Santo falar no seu coração. Não se amarre, não fique preso. Irmão, terminou o culto aqui, profetize. Irmã, você vai ter uma semana maravilhosa. Deus vai falar no seu coração. E quando você estiver caminhando lá, algo vai chamar a sua atenção e Deus vai manifestar o poder dele naquela situação. E você vai ter revelação de coisas que você está buscando no Senhor, através das coisas simples. Então manifesta o poder de Deus na sua boca. Profetiza sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas também nós precisamos nessa igreja ter uma voz e uma visão de discernimento. Sabe por quê? Porque aqui, irmão, talvez nesse dia havia pessoas que entrou aqui triste. E pelo olhar da fé, pela visão sobrenatural, pelo discernimento espiritual, você perdeu a oportunidade de chegar lá e abraçar esse irmão e falar assim: irmão, Deus está contigo, não temas. E era tudo que ela precisava escutar, está entendendo? E nós precisamos parar de ser acanhados aqui nesse lugar e viver uma história absurdamente dentro daquilo que Deus quer para nós. Viu o irmão triste lá? Deus incomodou, vai lá e abraça o irmão, fala com ele: irmão, eu não sei nem o que falar, mas vem aqui, eu vou orar por você. E não fantasia não, seja simples, sabe? Tá bom, irmão? Vivendo o evangelho de forma o quê? Simples. Chega lá, irmão, tá triste? Tá? Não quero falar. Amém, irmão. Posso orar por você? Pode. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que está acontecendo. Uma coisa é certa, Senhor, eu só estou te pedindo que o Senhor habite no coração, transforme aquilo que está incomodando em alegria. Deus abençoe, irmão. Acabou. Nós todos precisamos de oração, amém, queridos? Não é porque eu estou aqui na frente que eu sou super-herói, não é não. Eu acabei de dizer de uma fragilidade que eu passei. Até eu também preciso de oração, porque não tenho diferença de vocês. Nós precisamos ser corpo do Senhor nesse lugar. Nós precisamos ser igreja do Senhor. Sabe, Mazinho? Ter visão de águia. E deixar Deus manifestar o poder dele sobre a nossa vida. A pergunta que eu quero fazer para a igreja nessa noite, para a gente encerrar: por que você tem medo de viver o sobrenatural? Deus está chamando a todos nós a vivermos uma vida como José e Maria, porque algo de dentro de nós sairá para modificar muitas vidas. Amém, queridos? Você vai sair daqui sabendo que Deus é contigo, que a força do seu poder está dentro de você, para você entender que você não tem mais medo agora,